Olá, eu sou o Ricardo Martins. Eu sou o Guilherme Marques. E hoje estamos aqui com um convidado super especial, Eduardo Gasparetto, da agência CART. Olá, prazer, tudo bem? Tudo ótimo com você, Eduardo. É um prazer participar do TriWeCast, Marketing Digital. O prazer é nosso. Que bom, que bom. Eu fico aqui lisonjeado em ter tua presença. Espero poder contribuir com questões relevantes e ajudar vocês no que for necessário. Eu não sei, né? Mas a gente vai ver durante o podcast se isso vai ocorrer ou não. O Eduardo Gasparetto é meu amigo de muitos anos e ele é da agência CART. Pois você pode conhecer agenciacart.com.br. Ele é um concorrente meu? Mas é um amigo meu também. E por isso nós estamos aqui hoje entrevistando ele e falando sobre algo muito legal. E só para complementar, se você está ouvindo a gente por algum agregador, lembre-se de entrar no nosso Instagram, o Facebook, ou nossas redes sociais, que é TriWe Digital, ou procurar pelo nosso site, que é triwi.com.br. Muito bom, muito bem lembrado, Guilherme. E o tema de hoje é o que não pode anunciar no Google Ads. É verdade, Ricardo? Tem coisas que não podem ser anunciadas no Google Ads? Sim. E a gente trouxe aqui para participar desse podcast de hoje o Eduardo Gasparetto, que ele tem um conhecimento muito forte sobre esse assunto. Eduardo Gasparetto, explica para a gente, por favor, o que é Google Ads, porque tem muita gente que pode... que está nos ouvindo aqui no nossos podcasts, está no Instagram e não sabe o que é o Google Ads. Explica pra gente, por gentileza. Quando você quer aparecer na internet e encontrar clientes novos, você tem alguns meios. Um deles é comprando mídia, que é você pagando pelo anúncio. Você tem um objetivo e você escolhe palavras-chave que você gostaria que quando as pessoas buscassem no Google, o seu anúncio entrasse nesse momento. O Google Ads ele é a ferramenta do Google de anúncios. Então, existe a parte orgânica que você não paga e existe a parte paga que é o Google Ads. Ele é composto de 5 principais redes, que é a rede de pesquisa, é quando você vai no Google e faz uma busca. A rede de display, que é quando você navega em outros sites, mas que disponibilizaram espaço para o Google colocar os banners, que são os anúncios gráficos. Existe o remarketing, que é uma vez que você passou no site, você pode ser marcado com cookie e você faz um tipo de campanha que persegue a pessoa por um tempo, persegue no sentido bom para mostrar promoções e etc. Depende, se for algumas empresas de tênis aí, é bem chato. Ou viagens. Ou viagens é bem chato. Existe o Google Shopping, que é um comparador de preços, e por último os anúncios de YouTube também fazem parte do Google Ads. Toda essa é a rede de anúncios do Google. Legal. E a internet é uma terra sem lei, Guilherme? Não, na verdade, hoje em dia a gente sabe assim que para anunciar, principalmente, você tem muitas regras e são muito importantes para regular o que as pessoas estão fazendo, não só em relação ao que elas estão colocando, não, o que elas estão vinculando, mas também a forma que elas estão vinculando, como a gente já até falou anteriormente, né? Algumas campanhas foram muito predatórias também, e até isso começou a ser regulamentado. Então é importante esse conhecimento aí que a gente vai trazer agora, que são sobre, né, de uma forma geral, como que o Google regulamenta o que você pode ou não vincular como anúncio dentro do site deles. Sim, uma coisa muito comum que a gente acaba escutando, né, que fala assim, mas o Google não pode proibir de anunciar isso. Pode. Por quê? Porque a plataforma é dele, apesar do Google parecer público, ele é de uma utilização pública, mas ele é de uma empresa privada e ela precisa seguir regras, seguir questões de leis e também seguir questões de bons costumes, aqui, algumas questões também. Então, existem sim regras sobre anunciar ou não no Google. Eduardo, você com a agência CART, acontece muito isso de clientes quererem anunciar coisas que o Google não permite? Como é que funciona isso para você lá? Qual é a tua experiência? Antigamente era mais comum aparecer clientes desavisados, mas hoje em dia, como não é uma coisa nova, o Google já está aí faz uns 20 anos, ele nasceu, se não me engano, foi em 94 e o Google Ads, não lembro quando iniciou, mas já está há um bom tempo rodando. Então é difícil a empresa que não tem conhecimento nenhum sobre o Google Ads, mas existe uma zona cinzenta que às vezes é confusa, como por exemplo, anúncio para sex shop, anúncio de bebidas, anúncio de jogos.
Tem algumas áreas que podem, outras áreas que não podem, e tem áreas que podem, mas com restrição. Por exemplo, sex shop eu posso anunciar? Sex shop você pode anunciar, mas é restrito. Você tem que fazer uma restrição de idade. Se você não fizer essa restrição, aí o seu anúncio é bloqueado. Mas se você fizer a restrição somente para pessoas de maior, aí você pode anunciar. Só que, o que acontece? Como o Google não tem, diferente do Facebook, que tem idade, tem nome, endereço, amigos, Essa era a etc. minha pergunta. Como é que ele consegue identificar? Ele não consegue, esse é o ponto. Então, quando você restringe a idade, na verdade, você está deixando de anunciar para 100% para anunciar para, sei lá, 20%. Basicamente são pessoas que estão logadas na hora da pesquisa, né? E que de alguma forma colocaram seus dados, tipo idade, etc. E nem todo mundo preenche esses dados. No Gmail é difícil quem vai lá e preenche o formulário completo com o cadastro. Então, quando você restringe por idade, na verdade você está restringindo bastante o alcance da sua campanha. Sim, interessante. E só para trazer um dado aqui sobre o que o Eduardo está falando, ele falou sobre 20 anos, e é exatamente, esse ano vão completar 20 anos do início do Google AdWords. Olha só. Que chute bem dado, né? Começou no início dos anos 2000, então eles liberaram a mídia e através disso então eles começaram a expandir os ads para outros canais do Google que não fosse apenas a página de pesquisa. Tanto é que ele mudou de nome, né? Isso tem pouco tempo, de Google AdWords para Google Ads, porque já não fazia mais sentido ser apenas Google Ads, é que ele trabalhava com diversas outras formas de publicidade, né? De maneira geral, o Google não permite a inclusão de anúncios em páginas ou sites que considerem polêmicos, controversos ou perigosos. Inclusive, o Google busca reprimir páginas que incentivam a discriminação, pessoas ou grupos, violência, assédio e bullying. Outro fator importante também, que é o maior site de busca do mundo, é que quer seus usuários tenham uma experiência incrível, né, e agradável, né, ao clicar em um anúncio. Por isso exige que a página também de destino tenha alguns recursos, incluindo ser útil, funcional, intuitiva, fácil de usar e com conteúdo acessível. E recentemente, Eduardo, a gente passou por um problema aqui interno de uma empresa que tinha um site, mas o site estava correto, um site bem feito, mas ele tinha ali algumas informações sobre, por exemplo, remédios, né, Botox, por exemplo, e tinha algumas promessas ali de perder peso, emagrecer. O Google, apesar de nossos anúncios não estarem incluindo essas palavras de Botox e nem ter essas promessas, né, muito fortes como emagrecer, perder peso, o Google mesmo assim bloqueou. Né, vou só passar antes para o Guilherme, né, Guilherme? A gente teve esse problema e foi difícil contornar, né? Acho que é uma questão interessante da gente abordar, porque muitas vezes as pessoas pensam que você pode ser proibido de anunciar no Google apenas pelo que você está colocando dentro do seu anúncio, mas não, o seu site é um ponto muito importante dentro do Google Ads. Então, muitas coisas influenciam, a saúde do seu site também vai influenciar, até na qualidade do seu anúncio. Então, quando a gente acabou passando por isso, meio que rolou uma reformulação inteira do site, assim, de enxugar a página, tirar conteúdo, evitar que alguns tipos de, por exemplo, superlativos fossem utilizados, alguns tipos de promessa. Então, construir o site também vem um pouco dessa base de como você vai usar o Google Ads, porque, querendo ou não, você vai acabar esbarrando nisso, e foi um grande aprendizado pra gente, né, de continuar estruturando as coisas sem deixar passar esse tipo de informação. Porque no final foram o quê? Uns 2 dias perdidos, tendo que entrar em contato sempre com o Google. E cada vez o diagnóstico era, mas tal página tem tal do remédio que não pode. Essa página fala aqui para perder peso, tanto peso em 2 meses. Então, a gente foi aprendendo também algumas nuances que não são cabíveis apenas só ao anúncio, né? Também estava dentro do Eduardo, site. o Guilherme falou muita besteira ou ele tá certo? Ele tá certo, tá certo. Não sei, a gente precisa ter, né? Entender se tá certo ou não. Sim. Você já passou por isso lá? Já. A gente já fez. Hoje em dia, cada vez mais existem restrições para conter os espertinhos, né? Tanto o Facebook quanto o Google, eles mudam as regras constantemente, justamente para prevenir e para tratar casos que são exceções, mas que aparecem. Há uns 3 ou 4 anos atrás começou no Brasil essa venda de encapsulados e muita promessa de emagrecimento, crescer cabelo, tirar celulite, etc. No Facebook, no início, era muito fácil anunciar isso. No Google Ads sempre foi um pouco mais restrito. Mas o que acontece hoje em dia é que o Facebook ele mede
a página de destino, como o Google Ads também avalia toda a página de destino, tanto palavras-chave quanto pop-ups, ou principalmente, se você colocar na sua página de destino um vídeo com autoplay, isso não passa mais nenhum dos dois, no Facebook nem no Google Ads. Mas o Facebook ele avalia uma página à frente, no máximo acho que até duas, que é quando você coloca um link para alguma outra. Um link para a página destino, ele avalia essa página de destino. Porque tem muita gente que fazia algum cambalacho ali de colocar um link e aí na outra página falava coisas que não podia na primeira. Sim. O Google ele consegue ir mais à frente, ele consegue 3 ou 4 saltos para saber se na página que realmente você quer indicar tem coisas que não pode. O Facebook, se você colocar, por exemplo, uma campanha que vai para um quiz e o resultado do quiz você vai para uma outra página, essa segunda página você já pode colocar o que quiser. Ele não checa essa segunda página. O Google Ads, como ele varre a internet inteira, ele consegue ter um mapeamento muito mais completo. Então, o Facebook talvez até consiga fazer isso, mas ele não quer, pelo menos hoje em dia. O Google, a gente sabe que ele é muito inteligente, como ele praticamente varre a internet toda, só não varre o que é... Quando eu falo varre, indexa. Ele só não consegue pegar o que está atrás de senha, que você tem que colocar senha para entrar, mas o que está aberto, ele consegue pegar tudo. E tem muita gente que acha que pode quebrar isso, né? Contornar. Você consegue até deixar ali 1 ou 2 dias, mas logo o Google ou o Facebook identifica e já bloqueia o anúncio, né? E bloqueia a página. E tem casos que bane a conta, né? Também. Derruba a conta, sim. Derruba a conta e já era. Pode ser até a conta pessoal, a conta de 20 anos e acabou. Ele vai bloquear, ele vai banir a conta e já era. Acho que seguindo um pouco do que foi falado também, a questão do index, né? Hoje em dia o index é tão bem construído que em questão de minutos, assim, você já tem se sua campanha foi aprovada ou não, e eles conseguem te dar uma resposta sobre que ponto do seu site, né, independente de quantidade de páginas que você tem, que eles falam assim, nesse ponto, nessa página aqui tá escrito tal coisa e não tá de acordo com as nossas políticas, então, por favor, se você quiser anunciar, por favor, troque isso. Então, acho que a parte do index é uma coisa muito importante. E com um outro cliente, Guilherme, lembrando agora, a gente percebeu que ele estava questionando que a agência anterior não estava dando resultados e tudo mais. E quando a gente foi ver, os anúncios que tinham criado estavam cheios de restrições, né? E a gente teve que fazer um monte de ajustes. Então a gente deixou tudo redondinho, certinho, e hoje ele está super feliz com os resultados. Por quê? Porque a pessoa que fez anteriormente a campanha não teve o conhecimento adequado para fazer tudo da forma correta. Então deixou muitos problemas assim. Você costuma pegar muito isso lá, Eduardo, com você também, de clientes que chegam com problemas e você facilmente, pela tua experiência, já identificam os motivos? A experiência ajuda bastante. Quando... Em geral, o cliente ele chega querendo um ROI melhor, mas quando é um caso mais complicado, a experiência conta muito para saber o que está acontecendo para resolver o problema do cliente. Às vezes até um bloqueio, não é nem o produto que ele está anunciando, e sim alguma prática errada. Na verdade, eu queria deixar o seguinte, queria que as pessoas que estão ouvindo pudessem buscar no Google políticas do Google Ads. Nessa página que é o próprio Help do Google, você vai ter tudo que pode e não pode. E lá eles classificam por conteúdo proibido, que é o que você não pode ter na página, práticas proibidas, que são coisas que você não pode fazer. No caso, um vídeo com autoplay é uma prática proibida, mas não um conteúdo proibido. Tem conteúdo restrito, que são coisas que você não pode anunciar para crianças. De forma alguma. Não, você não pode anunciar para criança. Mas você tem coisas bem interessantes. Por exemplo, o conteúdo adulto, você pode. Clube de striptease, cinema erótico, brinquedo sexual, revista pornográfica, tudo isso você pode, mas com restrição. Álcool, coisas com direito autoral, jogos de azar. A gente vai chegar nesses pontos, então. Vamos chegar nesses pontos para... Senão você já está entregando aqui o podcast já de início, né? Então, peraí. Senão beleza. Já está entregando tudo. Mas acessar essa página é importante, então busquem. Lá vai ter bastante informação. Aqui trouxemos alguns tópicos principais e o que a gente identifica que tem maior problema. E seguindo para o primeiro tópico, você falou da questão de conteúdo adulto. Como a gente pode ver, sim, você pode anunciar, mas tem alguns pontos. Por exemplo, você não pode agenciar serviços. Como, por exemplo... agenciar serviços de mulheres ou de homens. Você não pode fazer essa exploração sexual, mas você pode anunciar, por exemplo, um sex shop, que vai ter as suas devidas restrições, como você comentou. Você pode anunciar uma revista erótica, mas a questão do agenciamento, né, de pessoas, a exploração, né, sexual em si, o Google não permite, correto? Mais ou menos. Aqui fala que pode clube de striptease... Mas o clube... site de encontro, modelos em pose sensualizada, mas sim. Não fala de pessoas, mas aí entra em interpretação.
que normalmente vai cair pro não. Quando ficou no sim no não, eles colocam no não. Porque o clube de striptease, ele não tem ali um agenciamento das pessoas, né? A pessoa tá ali fazendo... né? Não tem a questão da exploração ali, sexual do contrato, do programa que a pessoa vai realizar, né? Enfim. Então isso ele realmente não permite. Tanto é que a gente tem esse tipo de anúncio e pela nossa experiência a gente vê realmente que isso não entra no Google, né? O que é curioso é o seguinte, jogos de azar pode. Então você pode anunciar poker, bingo, roleta. Mas no Brasil não é permitido o jogo de bingo, poker e roleta. Mas você pode anunciar isso. É um pouco do que eles passam por cima também, eventualmente, das leis do país, né? Porque é que nem qualquer tipo de aposta no Brasil é proibida, até aposta em jogos. Mas você, provavelmente, se você consegue anunciar algum site que está hosteado fora do Brasil, tecnicamente você não está cometendo um crime, né? E se você pode anunciar isso dentro, mesmo que tenha algum tipo de restrição, também você tá meio que burlando, o próprio Google tá burlando as regras aí do jogo. Sim, porque isso é uma regra nacional, né? E não uma regra só do Google. Item número 2, violência. Você não pode promover páginas de violência, não é verdade? Então, páginas que, por exemplo, você esteja mostrando ali cenas, né, de violência, cenas de mortes, vídeos, pessoas sendo assassinadas, enfim. Em alguns jornais dos anos 90 não teriam página no Google anunciada. É verdade. Então, isso você também não pode anunciar esse tipo de violência. Isso aí ele já chama de conteúdo inadequado, que não é, acho que não é só violência, mas coisas que não são legais de serem promovidas. Outro item são a questão de drogas e seu uso recreativo. A questão do uso médico ainda está sendo discutida, mas o uso recreativo, você não pode ter anúncios também que instruam a pessoa à produção, à aquisição, ou, por exemplo, que ensine a pessoa a usar uma droga. Imagina uma página que fala, olha, como você vai fumar um crack corretamente. Né? A gente Nem sabia que tinha jeito correto de fumar crack. Eu também não sei, né? Mas, vai né? que, né? Só que o mais engraçado, né, que tem coisas aqui que a gente olha que precisa ter uma norma para isso, né? Precisa ter alguma regulamentação para isso, coisas que não deveriam ter, né? Por exemplo, uma das que a gente vai seguir mais adiante é falar sobre conteúdo discriminatório, né? Chegar ao ponto de precisar dizer que não pode, isso é um absurdo, né? Acho que um outro ponto que tem também para discutir aqui, que a gente tava falando do index, como ele funciona, da qualidade dele, mas acaba sendo contraditório alguns pontos que você não pode usar para assuntos vulgares de violência, como sexo, nem para uso recreativo de drogas, mas o index do Google não se retira, né? Por exemplo, você tem páginas que ensinam as pessoas a se suicidar e elas continuam estando em alta no index. Então é complicado. A gente entende que a plataforma de ads é onde o Google tira o dinheiro, mas poderia ter talvez um olhar crítico para esse lado também, né? É importante saber, né? Estamos falando da plataforma de pesquisa mais importante do mundo. Acho que é uma crítica aí funciona muito bem para quando é pago, mas quando vai para o orgânico não funciona tão bem assim essas proibições. Então, afinal tem suas restrições ali também da busca, né? Mas acho que talvez tem conteúdos ali que eles não conseguem identificar da forma correta, né? Já no anúncio é um pouco diferente. Agora, o próximo ponto, assuntos médicos. Questões de medicamentos controlados, suplementos proibidos e alguns produtos farmacêuticos. Por exemplo, tem uma proibição e um bom exemplo você não pode anunciar Botox, né, Eduardo? Esse entra na parte restrita. Nos tópicos são aqueles que você até pode, mas ele é restrito como conteúdo médico. Então provavelmente ele só vai anunciar para 18 mais anos. Pela nossa experiência, a gente viu alguns bloqueios, né? Tanto é que se você buscar por Botox no Google, você não vai ver um resultado de anúncio de Botox no Google. E aí, onde entra, né, Guilherme, a questão do conteúdo, né? Onde o SEO, né? Onde o SEO vale ouro aí nesse projeto. Por quê? Já que não pode ser anunciado, agora você tem as buscas do Google, né? A busca orgânica para ranquear. E aí entra quem fizer o melhor trabalho de conteúdo e de SEO, né? Mas aí a gente esbarra de novo naquele problema, né? Porque o index pega para o seu anúncio. Então, por exemplo, mas aí você não anuncia. Mas a gente teve esse problema. A gente precisou tirar a página de Botox para conseguir usar o anúncio. A gente estava anunciando, Não, a gente não estava anunciando anúncio. Então, mas para anunciar... não estava anunciando Botox. Sim. Mas a página do cliente em si, ele tinha Botox. Sim, e a gente teve que retirá-la. Teve que remover.
Porque, E aí que você entra com estratégias mais complexas, que é você ter uma outra página, um outro site onde você possa manter esses conteúdos e procurar ranquear organicamente, né? São estratégias mais avançadas. Não necessariamente precisa ser uma página, pode ser um vídeo, pode ser Um outras mídias que você coloque, mas que você consiga concorrer nessa palavra. Sim, vídeos no YouTube, por exemplo, né? Onde você pode explicar, né, os benefícios, enfim. Então a gente, né, Guilherme, passou por esse problema, que apesar da gente não estar anunciando Botox, mas páginas internas do cliente tinham a palavra Botox. E aí o Google ele pegou. Próximo ponto, pirataria ou conteúdo hacker. Sites, então, que forneçam aos usuários instruções, dicas e até mesmo materiais para acessar e falsificar softwares, sites e páginas. Então, você não pode, né, anunciar, eu quero vender licenças piratas do Windows. Não pode. Do Photoshop, não pode. Você também não pode anunciar, por exemplo, crack, né, para a pessoa baixar lá o crack do Photoshop, do Windows, enfim, para você assinar, voltar a piratear. Ensinar a pessoa a piratear esses assuntos. E eu acho que isso é bem interessante, né? Porque a pessoa está infringindo ali uma lei, direitos autorais, né? E se o Google não ser conivente com isso. No entanto, aquela questão que o Guilherme comentou e que você também comentou, Eduardo, na questão que é um conteúdo que está indexado, porque facilmente na busca orgânica do Google você encontra essas informações. Um crack de algum programa X, né? Um serial key de um programa X, né? Sim, é verdade. Eu tava aguardando seu comentário. O Google ele joga em duas frentes. O problema é que quando você cobra para oferecer um serviço, você não pode anunciar uma coisa que é falsa. Uma das regras, a primeira regra, na verdade, se você olhar no guia lá, é não anunciar produtos falsos ou coisas falsificadas. E se você está cobrando de alguém para anunciar um produto falsificado, você está sendo conivente. Então, Sim. O Google não pode ser conivente por ser uma empresa do tamanho que é. Se ele passa a ser conivente, ele tem que responder por isso. Então, ele não pode cobrar em anunciar isso aí. Mas quando ele anuncia de forma orgânica, ele de certa forma ele está ajudando, mas é mais suave, porque ele não está ganhando em cima disso. Ele vem também com aquele apelo que está indexando o conteúdo disponível na internet, né? Então, tem essa questão desse apelo também que ele faz, né? Sites de compras e vendas na internet que tem conteúdo de pirataria, mas muitas vezes eles acabam passando porque, por ser a própria empresa que não está vendendo ali o produto, né, mas é ela que ela acaba divulgando o próprio site. Algumas empresas chinesas fazem isso, elas divulgam o próprio site dentro do Ads. Entretanto, os produtos que vendem lá dentro, ela não é responsável, não é responsabilizada. Então, no final, acaba sendo aquilo que passa meio que desapercebido, todo mundo sabe o que acontece, mas tudo bem. Não é a exceção, não é o caso, né? Não é um caso comum, mas acontece. Alguns sites que têm um investimento, mas eles trabalham com lojas dentro do próprio, como pequenos e-commerce dentro deles e acabam entrando nessa parte do pirataria, mas é muito difícil tirar essas lojas do ar, até porque o volume de dinheiro investido dentro do Ads é muito grande também, né? Então, próximo ponto, temas desagradáveis. Então eu falei isso lá atrás, né? Conteúdos, né? Na verdade são dois diferentes, né? Esse aqui é mais na questão da violência por características pessoais das pessoas, né? Que seria em Sim. questão de racismo, intolerância religiosa. Esse é o ponto, né? Que é a questão de você não pode anunciar páginas que, por exemplo, estejam promovendo algum tipo de violência, promove ódio ou intimidação com base em raça, religião, etnia, sexo, idade, enfim, qualquer outro tipo, né? Bullying também, você não pode promover isso. Felizmente, né, existe essa regra, né? Eu queria saber se algum louco quis promover em algum anúncio, por exemplo, não a raça X, ou não a religião X, ou não sei o quê. Você pode ter, por exemplo, um aluno de escola que faz um site sobre o professor para difamar o professor. Uhum. Sei lá, como forma de chantagem, só para chacota mesmo. E aí, para chegar em volume, ele coloca um Google Ads para fazer o site girar, ou para, sei lá, ele filmou uma coisa engraçada e ele quer promover para crescer. Isso não pode, é um conteúdo difamatório que serviria de exemplo. Legal. Existem também alguns que já aconteceram em outros países, acho que não lembro de ter caso aqui no Brasil, mas de pessoas que tentaram sim promover, principalmente
imigrantes e algumas também contra pessoas de raça ou cor definidas, assim, que não é legal falar tipo disso, acho que não é bom. Um Dá neonazista que se quiser construir um partido aqui, já já tá proibido anunciar. Sim, alguns já tentaram, em alguns outros países tinham... Eles não... E caía muito nisso, né? Do anúncio ser meio mascarado, mas como o site tinha a mensagem bem definida, acabou caindo no index. Os anúncios, as páginas não deveriam ser nem indexadas no Google, né? Para começar, mas enfim. Outro item, incentiva o comportamento fraudulento e ilegal. Por exemplo, se você não sabe... Marketing multinível. Você não pode... isso aí é controverso, mas vamos lá. Pode. Você não pode, por exemplo, estímulos de condutas fraudulentas, como a criação e venda de documentos falsos, trabalhos acadêmicos. Se você não sabe, não pode anunciar trabalhos acadêmicos. Você não, né? Não pode comprar monografia. Não pode, né? Enfim. E também informações sobre... Nossa, isso aqui é muito engraçado, né? Como ser aprovado em exame antidoping. Então, assim, tem uma regra que diz que você não pode... ensinar as pessoas como ser aprovado no exame antidoping. Cara, a regra é básica. Eu acho que eu vou construir um site. Não só não usar drogas. Sim, Aí você não vai ser o Comitê reprovado. Olímpico Russo estava procurando, provavelmente. Foi por isso que eles foram proibidos de ir para a Olimpíada de novo. Você não vai ser reprovado, né? Enfim, então... como é que você vê essa questão desse incentivo a comportamento fraudulento e ilegal, Eduardo? Eu acho que é meio óbvio essa regra, porque boa parte das regras que existem, Facebook, Twitter, LinkedIn e também o Google, são para cumprir as regras do país. E algumas coisas são muito específicas, porque a Constituição não é tão boa assim para cobrir todas as coisas que têm aparecido rapidamente e com as mudanças que acontecem ano a ano. Então, para isso tem umas regras extras, mas em geral essas regras elas basicamente estão tentando cumprir a Constituição do que a Constituição manda e o que é moral, que, por exemplo, anti-bullying, que nem faz sentido, ou coisas que são de burlar mesmo. Partindo para o próximo tópico, Guilherme, quero que você fale dos superlativos. Por exemplo, o maior, o melhor. Eu posso anunciar que a minha empresa é a melhor? Eu posso anunciar que meu produto é o melhor do mundo? Na verdade, né? Isso é uma proibição que acabou sendo mais explícita recentemente. Ela até passava um tempo atrás, um ou outro, mas ultimamente não tem passado nenhuma. O grande ponto que eles falam é: você consegue provar que o seu é melhor, o que o seu é maior, o que é o que traz mais resultados? Eu concordo, acho que os superlativos devem ser evitados, até porque a gente está trabalhando com pessoas hoje com um alcance muito maior da internet, e a questão que o Google não quer cair é na propaganda enganosa, né? Então, acho que tem esse ponto importante. Ô, Eduardo, pela sua experiência, por exemplo, se eu tiver uma pesquisa que, por exemplo, aquelas pesquisas da melhor empresa para se trabalhar, eu poderia anunciar isso? Então é a melhor empresa para se trabalhar, mas porque ela está baseada de fato numa pesquisa que foi realizada? O que você vê disso? Eu acho que não, porque só porque uma outra empresa disse que você é o melhor, não quer dizer que você é o melhor. Senão eu vou criar uma outra empresa para falar que a minha empresa é melhor e vou dizer isso. Olha, a empresa X falou que eu sou melhor, mas quem é a empresa X? Sou eu mesmo. Só se o Google falasse que você é o maior e melhor, mas ele não vai falar isso. Mas eu tenho uma questão para você. E se o nome do cara for o rei do óleo? Tipo, o rei da tapioca, que ele já se auto-intitula no próprio nome, que ele é o melhor. Aí ele pode anunciar? Eu não sei, você nome, sabe? Acho que no nome pode. Acho que no nome pode. Você não pode Você não ter pode essas dizer assim, afirmações. a melhor tapioca no rei da tapioca. Aí não pode. Aí não pode. Acho que é a autoafirmação que eles evitam. Vou criar um anúncio de rei do óleo para ver se vai deixar ou não. Mas eu acho que é mais a questão da autoafirmação, assim. Tipo, o meu produto é o melhor. Tipo, eles querem que o público fale. Eu acho até interessante, uma proibição que traz isso, né? Até porque eles valorizam hoje em dia, por exemplo, com uma plataforma como o Google Meu Negócio, que é as pessoas entrarem e falarem. Então, acho que é um jeito de você incentivar também o público aí e dar informação que é bem mais válida. Ô Eduardo, você que também tem bastante experiência com esses produtos, né? Alimentação, de saúde, né? Você tem algumas iniciativas como essa aí, né? E a questão de promessas. Então, por exemplo, anunciar que a pessoa ela vai emagrecer 20 quilos, que ela vai ficar rica, ou que vai ganhar o dobro do dinheiro investido. Isso também é uma das regras que o Google ele proíbe, né, em anúncio, né? Isso é regra que dá até cadeia no Brasil. Se você prometer ganho de 100% no mês, isso é... Eu não lembro qual é a lei, mas é uma promessa. 99 pode? Não pode. O que acontece é o seguinte...
você não pode criar um produto, mesmo na embalagem, você não pode prometer, não pode, na verdade, nem dizer para que ele serve. Se você criar um produto que ele é um emagrecedor, você não pode dizer assim, para emagrecimento. Você não pode nem dizer isso, só tem que dizer, contém tal coisa e tal coisa. Então, o Google ele permite que você escreva as propriedades sobre o que é um produto que contém tal e tal, etc, etc, mas até serve... você não pode... Até pode dizer que ele ajuda no emagrecimento, tem que ter políticas de privacidade, de reembolso, sempre é bom ter, lá no rodapé você tem uma segunda página com essas páginas, mas se você prometer coisas, principalmente se forem promessas irreais, que você sabe que não vai dar para fazer, 20 quilos em um mês, 50 quilos em um mês, é impossível, a não ser que o cara morra, né? Aí... Aí perde tudo. Aí perde tudo. Mas essa questão é bem interessante mesmo, né? Tipo, muita gente promete isso e a rede social acho que deu uma proliferada nisso dos resultados milagrosos, o antes e o depois, e coisas assim. Até que rola um pouco de regulamentação pelos próprios conselhos para falar assim, evita o antes e depois, ou não pode. E eu acho também... Antes e depois é proibido. Então. Proibido. Em todo lugar. Não, alguns conselhos já podem. Deixam, mas... Já podem fazer. Alguns conselhos já podem fazer, não sei todos, mas, por exemplo... Proibido. Alguns... sim. Mas, por exemplo, em algumas redes sociais você já pode publicar antes e depois, porque o conselho já permite... A questão não é a restrição da rede social, mas o próprio conselho antes ia para cima das pessoas, dizendo que não podia, e aplicava multas. Então, enfim, tem alguns conselhos que já permitem você mostrar alguns procedimentos. Estão sendo mais maleáveis por causa da internet também, né? Lá fora é muito comum, né? Você vê muitos profissionais lá fora nos Estados Unidos, pode colocar perfeitamente antes e depois, né? Enfim, então aqui ainda tem essas restrições. Mas mesmo essa questão, acho que é um pouco de proteção também às pessoas. Eu acho que isso é interessante porque existe muito conteúdo, mesmo que conteúdo enganoso e fraudulento não possa, né? Esse tipo de conteúdo né? Muito fraudulento a maioria das vezes e promete coisas que são basicamente incabíveis. Então, é um tipo de proteção às pessoas também, até porque conhecimento não está aí de forma igual para todo mundo, então acho que é importante ter o mínimo de regulamentação para que não esteja vinculado para qualquer um ver só porque você está pagando, não quer dizer que tem que mostrar. Acabou o seu tempo, Eduardo. Obrigado. Brincadeira, pode falar. Eu tô com a sua pauta aqui, eu queria só fazer um complemento, que eu vi que não está na pauta. Você não pode ter coleta de informações. Agora com o LGPD, que é a Lei de Proteção a Dados, etc., isso ficou ainda mais restrito. Então, você tem que tomar muito cuidado e sempre perguntar se você pode guardar informação, dizer para que você vai usar, etc. Isso também é uma prática que eles estão, não é condenando, mas estão monitorando mais de perto. E tem uma outra que são declarações falsas. Se você fizer uma declaração que, sei lá, X político falou tal coisa, ou que seu vizinho falou tal coisa, e não for verdade, não tiver como provar, também é proibido. Falamos agora dos pontos que não podem, né? E agora o que pode? O que pode, acho que é muito básico, é muito... acho que deve ser natural. Tem coisas que a gente nem precisa de regra, né? Uma marca séria, ela precisa gerar respeito e confiança com o público, né? Ela não tem que enganar. Uma empresa, né? Uma pessoa que quer construir uma marca sólida, ela não tem que enganar as pessoas, prometer coisas que de fato não vão ser entregues ou existir. E sim, ser muito verdadeiro com as pessoas. E sim, entregar de fato o que está ali no combinado. Esse é um ponto importante que as empresas sempre precisam pensar ao criar os anúncios. Né, Guilherme? Que você que também é bem envolvido com essa parte das criações de anúncios aqui na Truí, a gente sempre procura, né, mostrar muito bem a empresa, procura sempre prevalecer muito bem ali os pontos fortes, mas tem esse cuidado, né? Acho que o principal que a gente tenta fazer aqui é reforçar o que você tem de melhor, mas não falar fora do que é o combinado, né? A gente traz muito o que a empresa aplica, como a empresa trabalha. Então, falar assim, sinceramente, né? A gente tem um pouco disso, até dentro dos nossos próprios anúncios, a gente trabalha muito com essa parte do deixar as pessoas virem conhecer, porque elas sabem que o produto vai ser bom pelo que a gente apresenta de expertise, não só na questão dos anúncios, na qualidade do site, mas também dentro do conteúdo que a gente trabalha. Então, respeitando as regras sempre, né, a gente traz
esses pontos, não só nossos, mas também de todos os nossos parceiros. Para você, Eduardo, como você vê essa questão do respeito às regras e de ser verdadeiro, se a empresa ela ser de fato o que ela é? Eu acho que isso é a seleção natural. Ela até pode surfar um pouco a onda de aproveitar, vender, etc., mas ela vai começar a médio ou longo prazo perder cliente, perder fornecedor. Se o cara não respeita a regra e não é honesto com o seu cliente, nem com quem ele vende, eventualmente não vai funcionar. Eu lembrei de uma coisa que é importante, compra de marca. Se eu quiser anunciar Nike, por exemplo, é uma palavra que é uma marca e que é registrada e é protegida. Então, como eu faço? Se eu sou uma revenda de Nike, eu vendo tênis. Você não pode. Isso mudou bastante. Até um tempo atrás você não poderia, por exemplo, comprar a palavra Nike e nem anunciar a palavra Nike no anúncio. Hoje em dia você pode, se eu não me engano, você pode comprar a palavra Nike, mas você não pode escrever Nike no anúncio. Pode usar grandes marcas, coisas assim, mas não a palavra em si, nem Adidas, nem Nike, a menos que você seja elas mesmas. Isso, você pode comprar a palavra tênis Nike, mas na hora do anúncio escrever assim, grandes marcas de tênis na loja esportivos, enfim. E um outro ponto, Eduardo, que eu vou manter com você aí na linha, é a questão de utilizar outros canais de publicidade e não apenas focar em um único canal. Às vezes acontece isso, né? A gente vê, eventualmente, isso por aqui, a empresa que ela quer focar simplesmente, não, só quero fazer anúncio aqui. E a importância da diversidade de atuação. Como é que você vê essa questão dessa diversidade aí de ter um canal trabalhando com redes sociais, trabalhando com publicidade no Google, trabalhando com outros tipos de mídias? Você comentou, o nome me fugiu a cabeça agora, mídia programática. Como é que você vê essa questão da diversidade de canais para se trabalhar e não focar apenas em um? Eu acho que quem faz só Google Ads, ele está fazendo uma campanha pobre. Pobre não no sentido dinheiro, mas pobre no sentido estratégia. Hoje em dia o marketing ele já é sofisticado o suficiente para você entender que existe uma jornada de compra. E essa jornada ela é a pessoa descobrir o que ela quer comprar, depois ela pesquisa o que ela vai comprar, até chegar à comparação de preço e de fato comprar. Isso não tem um caminho que é padrão, acontece dos mais diversos redes, formatos, serviços, indicação, etc. Então você tem que ter uma estratégia de como o seu marketing vai comunicar o valor do seu produto e da sua empresa para os clientes. Se o seu marketing só atua no fundo do funil, que é o Google Ads, pegando só quem já está querendo comprar o produto, você não tem uma boa estratégia, porque você está pagando o clique mais caro e está na zona de maior competição. Então, ter uma estratégia que você atue do meio do funil para cima é essencial. Como? Fazendo mais conteúdo para você pegar o cara mais no início do funil, onde o clique é bem mais barato, trabalhando outros conteúdos de meio de funil para trazer ele para baixo, e aí você pode reimpactar ele com remarketing, por exemplo. Ele viu um conteúdo no início de funil, você pode fazer um remarketing para um conteúdo meio de funil. E do conteúdo meio de funil, você pode jogar ele já para venda. Dessa forma, você pode evitar um clique caro no Google Ads, por exemplo, que está extremamente caro hoje em dia. A gente acabou vendo, principalmente nas últimas semanas, essa questão que você falou da estratégia pobre, né? A gente está tendo alguns impasses de ter que resolver algumas coisas, por exemplo, cliente perde página, os anúncios não acabam sendo veiculados por algum problema ou outro. E quando a pessoa acaba estando apenas numa plataforma ou usando só um tipo de conteúdo ali, acaba perdendo muito, né? A gente teve uma questão de um cliente que só usa Facebook Ads, a página dele acabou bloqueada sem motivo, sem explicação, acabaram liberando, mas ele ficou uma semana sem ter como fazer nenhum anúncio, por exemplo, no Facebook. Ele não tinha estratégia de Google, ele não tem conteúdo, ele não cria nenhum tipo de outra forma. A gente acabou falando, né, para criar conteúdo, faz isso, mas eles preferem não. E acabou que agora eles vão acabar diversificando um pouquinho mais, né? Eles acabaram vendo o problema, correu com o bloqueio da página e eles perceberam, opa, eu preciso diversificar. Mas tiveram que esperar um problema ocorrer para diversificar. Então vamos lá, pessoal. Estamos aqui finalizando mais um podcast e hoje com a participação super especial do Eduardo Gasparetto, como eu falei, Eduardo da agência CART. Conhece lá, agenciacart.com.br. Ele é um grande amigo meu de muitos anos e eu trouxe ele aqui, como eu até falei no começo do podcast, ele é um concorrente meu sim, mas ele é muito mais amigo do que concorrente. Então eu trouxe ele aqui para a gente ter essa discussão. Ele passou inclusive o dia hoje aqui na agência, onde a gente conversou, trocou ideia, falamos de podcast, falamos sobre estratégias de campanhas. Já fui muitas vezes no escritório dele também e a gente sempre gosta muito de trocar essas ideias, informações, saber o que está acontecendo no mercado.
obrigado. E Eduardo, por favor, fale um pouquinho mais aí para finalizar então sobre a tua agência, como que as pessoas que estão nos ouvindo, elas podem, que serviço ela pode contratar de vocês, o que ela pode encontrar lá na tua agência, na Agência CART? Legal. A Agência CART é uma agência que fica em São Paulo, bem na frente do metrô Ana Rosa. Nós somos uma agência de performance, então o que a gente faz não é marketing como criação de marca, e sim marketing para venda. Se você quer vender um produto, a gente traz o cliente até o teu site com o melhor ROI possível. A gente é muito bom em SEO. Tinha um podcast de SEO chamado SEO Core desde 2011 a 2014. Eu já participei desse podcast várias vezes, né? Umas 2 ou 3. Tinha um podcast 2011, 2014. Eu tenho um canal no YouTube que YouTube/Agência CART, com C, Agência CART, e no final. E lá a gente tem alguns vídeos de treinamento sobre Tag Manager e outras coisas. A gente voltou a postar vídeo essa semana. Então lá você vai encontrar um conteúdo novo também e bom. Além disso, você tem o nosso site com alguns artigos. E se você precisar de uma ajuda profissional, você sempre pode nos encontrar pelo nosso site. Legal, Agência CART, com i no final.com.br. Legal, vocês estão ali pertinho do metrô Ana Rosa, né? Pertinho da Paulista também, né? Então, pessoal, obrigado aí, Eduardo, pela participação. Obrigado aí, Guilherme. Obrigado de novo pela oportunidade. Hoje aí não tivemos a presença aqui do Lucas, que participou do nosso último podcast, mas na próxima ele já vai estar aqui com a gente novamente. Muito obrigado, pessoal. Se você nos conheceu, como o Guilherme comentou no começo, pelas plataformas de streaming de podcast, siga a gente nas redes sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, Pinterest, YouTube, Truí Digital. A gente está lá também com muito conteúdo sobre marketing digital. Também estamos no Alexa também, né? Só procurar lá por marketing digital, a gente tá no Alexa. Você tá no Orkut? No Orkut não, mas eu vou me cadastrar hoje lá. Tô brincando. Mas é isso. Então tá, pessoal, muito obrigado e até a próxima. Valeu, Eduardo. Valeu, Guilherme. Tchau, até mais.